Irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast EBD em Síntese. Hoje estamos na lição de número 9 da classe de juvenis, que tem por título O Evangelho de João. O texto que está como base desta lição está no capítulo 1, versículo 14 do mesmo Evangelho, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem. Me acompanha hoje, mais uma vez, irmã Milka, Pai do Senhor. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor professor, a paz do Senhor aluno também. Eu fiquei sabendo que tem alguns alunos assistindo os podcasts, é muito bom. A paz do Senhor a vocês, sejam bem-vindos. Muito bem. E de volta conosco mais uma vez, nosso irmão Reinaldinho. A paz do Senhor, Reinaldinho. Paz do Senhor, irmão José, paz do Senhor, irmã Milka. Você, professor, você, aluno que está nos assistindo, Deus abençoe o seu dia de hoje. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje estaremos estudando o quarto evangelho. Estivemos aí nas últimas 3 lições estudando os evangelhos sinóticos. E hoje este evangelho tão amado, tão querido, eu receio até que Milka hoje tem muita coisa para falar sobre ele, porque eu já vi que ela gosta bastante do evangelho de João. E aí, Milka, o que a gente pode falar da introdução neste livro tão importante, tão amado por todos? Eita, já começou comigo, né? Eu fui dizer, né, que gostava do Evangelho de João. Pois é. Bem, então vamos lá, né? O Evangelho de João, ele traz muita informação nova em relação aos demais evangelhos, certo? E ele também, ele tem uma característica muito especial para mim, que é o período em que ele foi escrito, porque ele já vai ser escrito depois que os outros evangelhos tinham sido escritos e divulgados. Então, ele traz realmente informações novas e tem alguns objetivos diferentes. Enquanto a gente vê ali nos evangelhos, Lucas faz como uma biografia ali para Teófilo, né, que vocês viram no episódio passado. A gente tem Marcos apresentando Jesus como um servo sofredor, Mateus como Jesus, que ele é o rei dos judeus. Só que João, ele vai escrever muito pela questão de que tinha algumas heresias a serem combatidas. O período em que João escreve o Evangelho é um período de disseminação de muitas heresias, de muitas informações falsas acerca de Jesus Cristo. Então, ele vem com o intuito não apenas de relatar quem é esse Cristo, ele vem com o intuito de dizer quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, mas de retificar a natureza divina de Cristo. Que natureza era essa? Que ele era o próprio Deus encarnado e não uma adoção simplesmente, mas que ele era o próprio Deus. Então ele traz algumas particularidades que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nesse episódio e que é legal a gente frisar para os nossos alunos, para que eles entendam essa diferença. Inclusive, João, ele é o evangelho que não é sinótico, principalmente porque ele traz esses pontos diferentes e vem realmente ali para dizer, olha, Jesus Cristo, ele possui essa natureza, não é essa, combater heresias. A gente até vai ter algumas epístolas escritas em períodos de tempos parecidos que também vão ter o intuito de combater heresias, que estava crescendo bastante. Então, como introdução, para não dar muito spoiler aqui no episódio, é isso aí. E na linha a gente observa, né, o livro ele já leva o nome, né, do autor. Mas quem seria esse João que escreveu este livro? Né? Porque existem aí muitos comentários acerca de quem seria realmente esse João, mas nós cremos piamente que foi um dos 12, não é isso? Exatamente. João, filho de Zebedeu, né, José? Tudo indica que foi exatamente João, filho de Zebedeu. E é interessante porque esse evangelho, como bem Milka já disse, ele destoa dos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos, eles possuem mensagens muito diferentes dos seus propósitos, né? Cada um tinha um propósito distinto, mas semelhante nos mesmos fatos. Mas o evangelho de João, ele traz uma ótica doutrinariamente semelhante, obviamente, mas uma ótica complementar, uma visão de quem estava ali intimamente ligado com Cristo. E a gente sabe que João era um dos 3 apóstolos, né, mais íntimos de Jesus.
Então, uma coisa que me chama a atenção, em primeiro lugar, eu vou botar aqui no quadro. Vamos lá. Temos os 4 evangelhos, né? Mateus, ele fala, como o Milka já mencionou, fala de Jesus como o rei dos judeus. Marcos como o servo, né? O Deus servo, o Deus que serve a humanidade, não aos nossos caprichos, mas às nossas necessidades. O Deus que serve a salvação, que proporciona salvação a nós, que nos cura, que nos salva, na verdade. Lucas fala de Jesus como o homem perfeito, o homem que vem depois de Adão, mas é o homem perfeito. Tanto que Lucas começa a sua genealogia em Adão, não é? Ele mostra para os gregos que Jesus é o homem que a história precisava, que é o homem perfeito, o homem que vem como substituto, né? Substituto do nosso pecado. E João fala de Jesus como o Filho de Deus, né? E aí nós temos aqui, João e Milka, os públicos de cada evangelho. Marcos, ele escreve para os romanos. Mateus, ele escreve para que os judeus eles conheçam a história de Cristo, né? E Lucas escreve para os gregos, né? Aquelas ideias mais bem detalhadas de quem é Cristo e da sua natureza. Mas João, ele é o evangelho universal. Ele tanto vai servir para você que é judeu, que é gentio, não importa o lugar onde você esteja, você pode conhecer a Jesus. Por isso que o evangelho de João, ele é o mais lido hoje em dia, é ele, porque ele é o evangelho universal, vamos dizer assim. O público dele resolve questões universais, né? E aí nós temos esse fechamento dessa parte bibliográfica, não é, da vida de Jesus no Novo Testamento, encerrando com essa visão de Jesus. Então você tem, desde o seu nascimento até a sua crucificação e a sua glorificação, todas naqueles 4 livros. Fechando assim, e por isso que hoje a gente chama esses 4 evangelhos de o Evangelho, né? Não é os evangelhos, não, é o Evangelho. Os 4 fecham a noção que o Espírito Santo quis revelar a nós da vida de Jesus. E a gente vê que esse João, ele não só escreveu o evangelho, que leva como sua escrita, mas esse João também escreve outros 4 livros, né? Primeiro, segundo e terceiro João, terceira João, que são epístolas, e nós temos também o famoso livro do Apocalipse, que também foi escrito por este homem de Deus. E nós vemos uma necessidade que havia naquela época de combater várias heresias que estavam surgindo. Esse negócio de heresia não é novo, né? Na verdade, parece que apenas elas se colocam uma nova vestimenta, né? Colocam uma nova capa, uma nova roupagem, mas só muda a fachada, né? Elas começaram ali e hoje a gente tem algumas adaptações ao século que vivemos. Mas na época de João, já existiam aí vários tipos de heresias que estavam assolando a igreja, né? Então, João tem essa necessidade de escrever um evangelho, um livro falando sobre Cristo e sua obra, com uma ótica um pouco diferente dos evangelistas sinóticos, mas que também defendesse aquilo que ele estava propondo a escrever, a defender uma natureza de Cristo, que Cristo veio em carne e que também ele era o Filho de Deus. Então, havia essa necessidade apologética no escrito de João e também apresentar um Cristo de uma forma mais íntima, não é? Diferente um pouco dos demais. João apresenta Jesus como aquele que ele mesmo inclinava a cabeça sobre ele. Então, é um evangelho muito íntimo do Senhor Jesus. Aí a gente vê que ele próprio se identifica como o discípulo que o Senhor Jesus amava. Veja que privilégio que ele vai trazer. Ele nunca diz, foi eu, João. Diz, o discípulo a quem o Senhor amava. Era esse que reclinava
a sua cabeça, sobre o peito. Então, interessante demais a gente ver isso aí, não é, Viu? Com certeza. E falando sobre como João apresenta esse Jesus, né? A gente começa o livro de uma forma muito icônica, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? É a escrita mais diferente de todos os evangelhos. E se brincar de Novo Testamento, né? Porque a gente não vê nem nas epístolas, nem nos evangelhos, um relato, um início de livro dessa forma. E é bem interessante a gente pensar nisso, porque se a gente for ver, para os judeus, você pensar que o próprio Deus divino, soberano, aqueles em que eles não pronunciavam nem o seu nome, eles levavam realmente muito a sério a questão do mandamento de não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, eles não pronunciavam o nome dele. Tanto que o nome ali escrito na Bíblia, no original, até hoje nós não sabemos a real pronúncia do nome, porque eles não pronunciavam. Então, a gente, quando fala esse nome do original, a gente fala com entonação parecida, né? Com sonoridade parecida, mas a gente não sabe realmente como é porque eles não pronunciavam. Então, vejam o patamar que eles colocavam Deus. Imagina, agora, este público, neste entendimento, imaginar que Deus se faz carne, que Deus se faz criatura, era algo que para eles era inimaginável. E aí é o que João revela. Este Deus se fez carne por nós e habitou entre nós. Então, isso quebra um paradigma muito grande daquela época. E se a gente for pensar também nos gregos, que era parte da população, o verbo, logos, para os gregos, que é onde está ali na Grécia Antiga, a filosofia antiga, eles trazem logos, a questão da razão, algo extremamente importante para os filósofos. A gente vai ter aí, uns anos atrás, séculos atrás, Platão, Aristóteles, trabalhando sobre isto, a questão do Platão, dicotomia, mundo das ideias, mundo sensível, mundo real, e a razão era supremo, era o ponto máximo, em outras palavras. Só que aí, João está dizendo, olha, a palavra, a razão, o logos, ele habitou entre nós, ele veio à Terra. E aí, Platão, que dizia que o mundo, do que a gente imaginava, pensava, era o real, a verdade, e não o dos sentidos, que era aquilo que a gente vive aqui. Agora, João está dizendo que ei, não é bem assim, não. Deus, ele está acima de todos nós, a gente não o vê, mas ele se faz homem e é tão importante quanto o Deus que está lá. Então, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, seja encarnado como Jesus Cristo ou não, que é o Deus Pai e Deus Espírito Santo, são importantes. Então, ele vai quebrar logo no início com dois grandes paradigmas da época. O paradigma dos judeus, hebreus, e o paradigma dos gregos. Então, João ele vem fortemente rompendo esses pensamentos e mostrando que o Deus ele se faz acessível até nós. E aí entra no que vocês falaram, né? O evangelho que é acessível a todos. É um evangelho universal. Não tem um público-alvo específico à escrita, mas fala sobre todos nós e abraça todos nós desde o início. E, aproveitando que eu estou falando, tem um texto, um versículo ali de João capítulo 1 que mexe muito comigo, porque, em outras palavras, vai dizer, Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. E por isso temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, ele traz todo o plano da salvação lá no primeiro capítulo. Isso é muito interessante. E quebra esses paradigmas. Tem um detalhe, Milka, que o Logos também era uma espécie de princípio universal, né, de tudo que existia para os gregos, o Logos. Então, quando João apresenta Jesus como o Logos de Deus, ele está dizendo, em outras palavras, aos gregos que ele é a razão de tudo aquilo existir. Né? Jesus é o princípio de todas as coisas. E por isso que ele diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o modo como Deus usa para se revelar aos homens. É por isso que ele diz também que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho, né, Jesus Cristo, ele deu a conhecer a nós, né? Ele diz isso no versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus é a apresentação, é por isso que até o autor dos Hebreus diz que ele é a imagem do Deus invisível. É esse Cristo que vem para mostrar aos judeus, aos gregos, quem era esse Deus que estava
ali que ama todas as pessoas, Reinaldinho. Amém, glória a Deus, que acho que o capítulo 1 de João, ele é um capítulo combativo, né? Já dá só para ficar nele, viu? Falar a lição todinha do capítulo Exato. 1. E é isso mesmo. Aqui a gente está dando só algumas pinceladas. Você vê que o comentarista da lição, ele deixa bem aberto para você falar o que você quiser. Porque você falar sobre o Evangelho de João, você pode falar em um trimestre todo. Talvez a vida toda sobre João 1. É muito complexo. Tanto é que eu trouxe aqui Eusébio Cesareia. E ele, no começo do livro dele, História Eclesiástica, ele já vai dizer que João 1, ele é um tema difícil. Ele vai dizer, olha, é um tema difícil. Ele vai dizer aqui, ó, ele vai falar que nenhum tratado desse modo é suficiente, né? Tratados humanos, é suficiente para expressar a origem, a dignidade ou mesmo a substância e natureza de Cristo, né? E ele vai falar que tudo se evidencia naquelas passagens mais obscuras, ou seja, mais difíceis, mais cultas, em referência à sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele comenta aqui essa passagem que resume a natureza de Cristo. E como o Milka já havia nos falado, naquela época haviam as heresias daquele tempo, tá certo? Então você tinha ali em Éfeso, né? João ele começa o seu ministério em Jerusalém junto com Pedro, né? Depois ele vai para Éfeso como evangelista, e aí lá os irmãos pedem a ele. Vocês sabem que Éfeso foi uma igreja que Paulo plantou, era a capital da região da Ásia Menor, do Império Romano. E ali os irmãos chegam para João e falam: João, escreve o evangelho inspirados por Deus. Isso é o que a história da igreja conta. Escreve o evangelho porque, olha, tem um rapaz chamado Cerinto, que ele está aí, rapaz, pregando gnosticismo, está aí pregando heresias. A gente vai aqui mencionar pelo menos 3, né? Porque eram muitas heresias acerca da natureza de Cristo, acerca do Velho Testamento, acerca dos fatos futuros, né? Então, havia muita heresia naquele lugar. E aí, João escreve. E ele começa, né, já destruindo aqui alguns paradigmas dessas heresias. O primeiro paradigma que nós temos, falso, perverso, é o gnosticismo. O gnosticismo, meus irmãos, ele não é uma coisa no Novo Testamento. Ele é algo que vem... você tem os protognósticos, os gnósticos persas. Era uma coisa assim muito antiga. E aí é o seguinte: eles dizem que a matéria é má. Então, olha, se você fala que a matéria é má, você já diz um monte de coisa. Porque se a matéria é má, você não crê na criação, porque Deus não pode criar matéria se a matéria é má. Você não crê na encarnação de Cristo, porque como é que pode? É justamente o que Milka falou. Era inconcebível para os gregos pensar que um Deus iria se encarnar, tornar-se matéria, né? E aí, olha, Jesus é um tapa na cara dos deuses gregos, sabe? Porque eles são eternos, eles são imortais, né? São poderosos, mas são traidores, fornicadores, adúlteros, né? Eles são injustos, mas Jesus era um homem, padeceu, mas tudo foi perfeito, foi bondoso, foi o servo, foi o homem perfeito, não é? E aí também você não crê na ressurreição, porque se ele estava morto e foi para o Pai glorificado, por que ele vai voltar de novo, né? E aí nessa linha você cria uma subtese perversa, que é o docetismo, que Jesus é uma ilusão. Eles dizem que Jesus, meus irmãos, não deixava nem marcas na areia, né? Porque ele era um corpo etéreo, era um corpo ilusório. Você passava a mão nele, ele fazia assim, passava, né, por dentro dele. E isso é... Você ia falar, João? Ô, José. Não, e é por isso que é interessante, por exemplo, quando João começa a primeira epístola universal,
ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Como é que você vai contemplar, tocar ou ver algo que não é real? Como é que é algo que não é carne, algo que é uma ilusão, e você vê, você toca, você contempla, e ele vai dizer assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, como é que você ouve e como é que você vê algo que é uma ilusão, algo irreal? É por isso que é interessante essa apresentação. Que ele faz no Evangelho e que ele faz também depois na primeira epístola, né? Essa afirmação de que Jesus, sim, ele veio em carne. Ele é Deus, mas que ele se manifestou à humanidade em forma corpórea, em carne, para demonstrar aí o Deus que ama a todos, né? E demonstrar como um presente que Deus enviou à humanidade para a salvação. É um Deus missionário desde sempre, né? É um Deus que vai vem até ao o encontro. me aceite, eu sou o Deus verdadeiro. E a iniciativa é sempre de Deus, né? Deus vai ao encontro do homem. É verdade. Não foi o homem que por si teve o interesse de ir até ele. Na verdade, o homem sempre teve o interesse do seu próprio nome. Vamos construir aqui uma torre para que a gente chegue ao céu sem precisar da ajuda de Deus. Vamos construir aqui a Torre de Babel. Mas agora é Deus que vem até o homem através de Jesus Cristo para salvar os homens, né? Então é isso que é interessante demais nesse evangelho. Do docentismo, essa ideia da ilusão, aí leva até o nome desse infeliz herege que estava lá em Éfeso, o serintianismo, que ele vai dizer, depois essa doutrina, ela vai sendo modificada, vai recebendo outros nomes, como você já bem mencionou no começo, que eles vão trocando de nome, né? Ele vai dizer que Cristo foi adotado. Como assim? A gente sabe hoje que Jesus ele tem uma natureza chamada de hipostática, ou seja, ele é tanto 100% homem como 100% Deus. E por isso ele é o sacrifício perfeito que apaziguou a ira do Senhor sobre nossas vidas, que nos expurgou do pecado. Agora, ele dizia que Jesus foi adotado no batismo, né? Então, que ele era um homem qualquer, e aí no batismo ele foi transformado Deus, e quando ele padece na cruz do Calvário, a divindade vai embora dele, né? Então, meus irmãos, veja que esse é o retrato, né, da heresia daquele tempo. E isso é muito perigoso porque, mais do que perseguição, isso aqui destrói tudo. Olha, porque se Cristo não ressuscitou, não tem cristianismo. Coríntios 15, né? Exatamente. 1 Coríntios 15. Perfeito. E aí, como é que a gente tem a contra-resposta que João dá? João, capítulo 1. Porque, veja, ele vai dizer assim, né? E aqui você destrói várias também heresias de hoje. Por exemplo, no princípio era o verbo. Esse era aqui, se eu não me engano, é o pretérito imperfeito. Era. Se fosse o pretérito perfeito, seria foi. No princípio foi o verbo, né? Mas não, no princípio era. E aí você vai dizer o quê? Que desde o começo Cristo já era. Que o verbo já existia, né? O verbo estava com Deus. Esse estava com Deus, esse verbo aqui usado, esse verbo estava com, né? Ele vai dizer, em grego eu não sei grego, mas é prostonteon, né? Que quer dizer o quê? Face a face. E isso nos mostra o quê? Já quebra aquela ideia do unicismo, que só há um Deus, né? Mas são 3 deuses e uma pessoa só. Porque face a face quer dizer que são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, mais próximas, né? E o verbo era Deus. Acabou. E aqui prova a divindade de Deus, do nosso Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus,
e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui ele faz referência à passagem em Gênesis que fala façamos, né, no plural. E aí a gente, ele vai falar, e aqui eu acho interessante, só mais um adendo, José e Milka, que o Evangelho de João ele traz algumas simetrias em algumas passagens. Porque, e eu acho isso muito interessante, porque o número 7 está presente em tudo, né, José? E ele mostra, de alguma forma, João faz uma referência à divindade de Deus através de Jesus, através desse 7, né? Veja só, eu tenho aqui anotado, são 7 milagres, são 7 sermões, são 7 eu sou, né? E aí você vai ter aqui, né, uma proporção, né? Vamos dizer assim, que a proporção áurea judaica era o 7. Então você tem ali sempre apontando para Jesus como esse homem é Deus, né? Sempre apontando para este homem Deus. Nós temos aí também, Milka, um detalhe que existem, como a gente falou dessas as seitas, né? Muitas delas negam também a divindade de Jesus. Existem até traduções, como a tradução Novo Mundo, que ela diz aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Ela traz essa versão, para negar a divindade de Cristo, não é? Para dizer que Jesus não é Deus. Mas João deixa muito claro como que Jesus seja o Verbo, seja Deus e seja plenamente a sua natureza divina. Nesse evangelho, nós temos aí, apesar de algumas semelhanças, nós temos algumas distinções relacionadas aos sinóticos, não é? E eu queria que você, Milka, nos informasse ao professor, até mesmo ele poderia colocar num quadro, uma tabela, semelhanças e diferenças entre João e os evangelhos sinóticos. Quais seriam algumas diferenças principais entre João e eles, eventos, mensagens que são diferentes de João e dos demais evangelhos? Então, vamos lá. É muito interessante fazer esse quadro de diferentes semelhanças, porque é a última lição sobre os evangelhos do trimestre. Então, é bom até para eles retomarem os evangelhos anteriores e aprenderem sobre João. Uma coisa que vocês podem estar colocando como diferença, que dá certo para todos os evangelhos, é a forma como se começa os 4 evangelhos, por exemplo. A gente tem Mateus e Lucas começando com genealogia de Jesus, só que ainda assim são genealogias que começam de forma diferente, que a gente até falou, né? Lucas, ele começa ali lá em Adão. Já Mateus, não. Mateus, ele tenta trazer a linhagem de Jesus, refletindo a linhagem de Davi, para mostrar que ele era o Messias prometido. Então, isso é uma diferença. Marcos, como a gente viu, ele é bem direto, então ele não traz genealogia, já traz Jesus adulto, já é diferente. E João, ele traz Jesus como sendo Deus. Então, ele traz a Trindade no início, mostrando que Jesus era divino. Então, isso já é uma grande diferença. Uma diferença que tem entre os 4. Isso é importante para lembrar a eles o que significa evangelhos sinópticos, que não são Ctrl-C, Ctrl-V um do outro. Eu pego muito essa tecla, até com eles mesmos, repetindo nas minhas aulas, para que não levem a entender de que é Ctrl-C, Ctrl-V, e quando leiam, se assustem, mas não é igual. Não são iguais, eles têm semelhanças. E João é o que se destaca. E aí a outra diferença é o propósito. Por que esses evangelhos foram escritos? Para quem foram escritos? Então, João, ele foi uma carta aberta, vamos dizer assim, né? É um evangelho que ele é escrito à igreja com o objetivo de combater heresias e foi um pedido feito pelos anciões. Desculpa. E já Lucas, ele escreve como fosse um relato, o relato de uma biografia, né? Teófilo ali, ele é quem vai receber, a princípio. Já Marcos, Romanos, Mateus, Judeus. As semelhanças que a gente pode trazer é quais são os sermões, milagres que é trazido nesses evangelhos. João, inclusive, tem
algumas semelhanças. Ele traz alguns relatos que está nos outros evangelhos. Se não me engano, são 3, 4, mas são pouquinhos, mas traz. Então, isso é legal trazer, quem sabe trazer e ler essas passagens. Lá em Mateus está assim, Marcos está assim, Lucas, João, e fazer esse comparativo dessas passagens semelhantes. Deixa eu te ajudar aqui, Milka, só para o Vai lá. professor, se quiser anotar. Por exemplo, a gente tem algumas semelhanças. Por exemplo, o ministério de João Batista, que os 4 evangelistas citam, né? Nós temos a multiplicação dos pães e peixes, que é citado pelos 4. Jesus andando sobre as águas, que é também comum. Muitas controvérsias acerca do sábado. João também destaca muito isso, né? Essa controvérsia de Jesus com os fariseus. E essa amizade que Jesus tinha com Marta, Maria, né? E aqui Jesus apresenta, João apresenta com mais detalhes também a figura de Lázaro, né? Não é bem apresentada, não é apresentada nos outros, é apresentada ali Marta, Maria, mas aqui João vai apresentar Lázaro. Então, são alguns eventos que são que os 4 citam, né? Os 4 escrevem, diz que são semelhantes entre eles. E os diferentes, só para complementar aqui o que o Mico estava falando, a gente tem, por exemplo, o chamado dos 12 não aparece aqui no Evangelho de João. Parábolas, a gente não observa, né? Parábolas. A transfiguração de Jesus também está ausente aqui. Enfim, tem algumas coisas que são diferentes, mas veja, é interessante porque cada um tem o seu propósito e esse propósito é plenamente cumprido, não é? É como ele foi o último a escrever, disse, olha, já falaram sobre isso aqui, eu já estava lá, já me citou que eu estava lá, não vou repetir, né? Você vê, pronto, a Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal, ela vai trazer assim, olha, que ele usa, por exemplo, o emprego de palavras em destaque, como luz, palavra, amor, testemunho, conhecer, trevas, mundo, crer. Crer são 98 vezes. E a gente percebe que o Evangelho de João ele traz uma mensagem soteriológica. Dos 4, ele é o mais teológico de todos. Ele traz conceitos bem delimitados do que é o Evangelho, do que é a mensagem de Cristo. Eu acho muito interessante. É um dos mais difíceis, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Quem sou eu fazer alguma coisa, mas eu acho um dos mais difíceis, um dos mais complexos. Começa logo assim, no princípio era o verbo. Se o cara pegar isso aqui como se fosse o primeiro evangelho, fica difícil da gente entender. Mas ele vai escrever já com a bagagem muito grande dos irmãos que tinham escrito antes. Mas, mesmo assim, João ainda é o evangelho mais lido, né? É o evangelho universal. Alguns dizem que é o evangelho do amor, né? Que mostra essa... E José, só para a gente não mostrar, lembrando que esse slide aqui vai estar disponível, né? Para quem quiser, logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Mas o pastor Antônio Gilberto, ele divide esse evangelho em 3 partes. Obviamente que são 3 partes grandes, né? Nenhuma parte dessa vai ter só isso aqui ou vai ter só isso daqui. Na verdade, mas ele divide como uma forma majoritária, né? Ele começa com a revelação de Jesus, suas reivindicações, a manifestação dos seus discípulos e crucificação e glorificação, né? Isso aqui você pode, através disso, buscar para a sua aula, meus irmãos, e aqui também já é uma dica pedagógica, buscar conteúdos que estejam alinhados com a lição, né? Com bons autores, com os autores que a CPAD e que a Assembleia de Deus, em especial, já que estou falando aqui de EBD, né? Aprova, que ele segue. Então, Antônio Gilberto é um cara que dificilmente você vai discordar dele. Né? E se discordar, muito dificilmente você vai comprovar que está certo. Né? Se você quiser também, e
eu sei que tem muitos pregadores aqui que nos assistem, né? E se vocês quiserem também, na Bíblia Pentecostal, eu gostei, eu vi alguns, mas nessa aqui foi a que eu gostei mais, porque ele descreve, olha, muito bem o Evangelho. Ele vai repartir o Evangelho de João em várias partes. Só a parte 2 aqui tem 18 partes. Então, você já pode, né, tirar ideias para a sua aula sobre... Você não tem que falar sobre tudo. Não dá para falar sobre tudo. Não dá para uma hora, 50 minutos, você falar sobre isso. Mas você pode pensar alguns pontos importantes que você tem afinidade, por exemplo, e fazer, né? E fazer aqui alguma coisa. A gente também botou aqui no nosso slide, se você quiser, um slide falando, né, sobre por que João era um discípulo próximo a Jesus e era realmente um amado, né? E aqui você vai ver algumas coisas, né? Por exemplo, esse inclinar do ombro em Jesus é porque algumas pessoas pensam que é botar assim a cabeça, como faz o marido e uma mulher, o namorado e namorada, assim, bota a cabeça assim. Mas não, eles estavam à mesa e a mesa era meio reclinada, assim. Era como se João estivesse falando assim: mestre, quem é que vai lhe trair? Né? Ele dá uma viradinha para trás assim, bota a cabeça no ombro, fala isso, meu. Não sou eu não, né? Acho que foi uma tensão ali naquela hora. Por exemplo, aqui uma outra coisa, né? João, ele estava durante o julgamento no Sinédrio, na casa do sumo sacerdote. Como ele bota aqui, foi ele e Pedro. Pedro negou, o galo cantou, ele vazou, ele foi embora. Mas João, ele fica, né? Aí depois você tem aqui, ele estava com ele durante também a crucificação. Por que a gente não colocou aqui que ele não estava, que ele ficou só João no julgamento lá com Pilatos? Porque Mateus, por exemplo, estava lá. Ele relata isso. Relata até que Pilatos lavou a mão. Lavou as mãos. João não relata isso, né? E aqui a gente tem a prova. Eu acho que isso aqui, rapaz, é a prova inequívoca que João era realmente amado por Jesus. Porque quem é que deixa a mãe, deixa a pessoa cuidando da mãe? Rapaz, assim uma confiança. E ele cuida dela até ela ficar mais velha, né? Tudo indica que João adotou Maria como mãe. Cuidou dela até ela falecer, né? Então, realmente, sabe o que isso me fala? Isso diz o seguinte, aqui me veio agora essa inspiração, é que Jesus, às vezes, nos dá responsabilidades um pouco difíceis, né? Como essa que João recebeu, de cuidar da mãe. Mas é porque quem tem um relacionamento muito próximo com Jesus, olha, se você busca se relacionar mais forte com Jesus, um relacionamento mais robusto com Jesus, se prepare, porque surgirão responsabilidades para você. Se você é um jovem e pensa que, olha, eu vou ser sempre um canto de banco, olha, não é assim. Jesus sempre vai ter algo para você, uma responsabilidade para cuidar de alguém, para ajudar alguém, e você, professor, você recebeu essa responsabilidade. Você recebeu uma grande responsabilidade. Você recebeu a responsabilidade de tornar o domingo de manhã desses jovens um milagre. Você recebeu a oportunidade de transformar esse domingo de manhã numa chance de salvar vidas, de pegar um jovem, um adolescente que estava lá com a vida destruída, com a vida esbagaçada, e falar de Jesus para ele. Esse é o momento. Então, é importante que você, quando for colher esses temas para enriquecer a sua aula, faça a famosa e repetida aplicação pessoal. Muito bem. Nós temos também neste evangelho uma apresentação da identidade de Cristo, não é? João aqui ele apresenta Cristo como o Verbo, que a gente já falou muito bem no capítulo 1, mas também, meio que ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Nós temos aqui várias referências, né, que mostram ele como Filho de Deus. Exatamente. Inclusive, é em João que nós temos o versículo-chave, que a gente chama de versículo-chave da Bíblia. João 3,16. Né?
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz isso para Nicodemos. Nicodemos, que era o mestre da lei, que ele procura Jesus para saber mais de Jesus, para saber mais sobre Deus, e ele era o mestre da lei, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa que tinha conhecimento, mas ele vai até Jesus. Mas que interessante, ele tinha um conhecimento, mas muito limitado, ao ponto de Jesus, tu és mestre e não sabes? Porque Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. E aí, como é que eu vou nascer de novo? Voltar para a barriga de minha mãe, talvez a mãe de Nicodemo nem fosse mais viva, a gente não sabe a idade dele, né? A expectativa de vida era mais baixa em relação a agora, então talvez é isso. Então, gerou ali um nó na cabeça de Nicodemos. Como assim? E Jesus chega, você não sabe, e ele tenta explicar, e Nicodemos ainda fica meio perdido. Aí Jesus chega e diz, olha, ele vai lembrar o quê? Da lei, vai lembrar da passagem de Moisés, das serpentes, que foi erguida, e olharam e eram curados, para chegar em Jesus, para que ele entendesse. Veja que ter conhecimento teórico da palavra de Deus é uma coisa, mas ela está em seu coração para dar frutos é outra coisa. E para entender quem é Jesus Cristo, entender Jesus como a segunda pessoa da Trindade, que é o Deus encarnado e é o Jesus que é filho deste Deus, você tem que ter esse conhecimento aplicado no seu coração para que você entenda isso. E João, ele vai apontar este conhecimento para que a gente coloque em nosso coração e a gente venha a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele faz isso principalmente por conta que ele tinha um objetivo muito claro: combater o que era dito de forma errada sobre Jesus Cristo. Então, enquanto se dizia que Jesus não tinha natureza física, humana, como o Renadinho falou, a questão de que seria quase como um ser que transpassasse, né? Lembrando um pouco do que foi Jesus quando ele ressuscitou, mas um corpo glorioso. Mas Jesus, ele não era assim a princípio. Ele nasceu, ele foi carne, ele precisou da sua mãe, precisou do seu pai, deu os primeiros passos, enfim. Aprendeu a andar, aprendeu a falar. Aprendeu a andar, Jesus chorou quando criança, teve necessidades. Não deu trabalho, mas Exato. Mas ele teve as experiências, né, de uma pessoa humana, ele era humano. Só que ele... em tudo foi perfeito, né? Perfeito. 100% Deus, 100% homem, é fato, né? E João aponta isso para mostrar que Jesus era o Filho. E ele relata os 7 eu sou, né? E faz uma menção aí também ao Antigo Testamento. Vamos lembrar que Moisés, quando ele tem aquele encontro com Deus ali na sarça, a sarça pegava fogo, mas não se queimava, e a gente já sabe da história, né? E quando ele vai, mas tá, eu não sei falar, e se perguntarem quem foi que me mandou, eu vou dizer o quê? O eu sou lhe mandou. E agora em João, ele vai destrinchar através de Jesus o eu sou. Quem é este eu sou? E mostra mais uma vez, assim como o Deus que enviou a Moisés diz eu sou, este aqui também diz eu sou, porque ele é. Então, Jesus é o Deus, Jesus é o eu sou. E ele prova isso na palavra dele. E a gente vai ver isso durante diversas passagens. Até mesmo quando não está explícito Jesus dizendo eu sou, a gente sabe que ele está falando que ele é. Quando a gente vê os sermões, quando a gente vê os sinais acontecendo, mostra a natureza e a grandeza de Jesus Cristo. E só é possível porque ele é Deus. Então, é como se fosse um tratado, o Evangelho é como se fosse um tratado sobre Jesus Cristo, sobre a sua divindade. E, nossa, como os adolescentes precisam saber, né? Juvenis é também adolescentes, 15 a 17 anos, começar a entender quem é este Jesus que eles se relacionam, porque eles estão começando a ver na escola matérias como filosofia, sociologia, que vão trazer várias ideias, vários fundamentos, vários posicionamentos. E eles precisam ter claro o que eles creem. Então, professor, não tenha medo de trazer mais a fundo sobre a natureza de Cristo nesse Evangelho de João, porque eles estão vendo vários assuntos complexos na escola. Então, por que nós não podemos trazer essa complexidade, que para muitos é considerado complexo falar sobre a natureza de Jesus Cristo, né? Mas, se eles veem na escola algo
deste nível, vamos trazer algo na igreja também de alto nível, porque nós, como igreja, sabemos que esta palavra é verdadeira e que ela é essencial. E eles têm capacidade de entender. Não vamos colocar, mas é tão novinho, será que vai entender? Vai entender. E Não lembre-se, subestime o aluno, né? não subestime seu aluno. Às vezes ele sabe coisas mais complexas do que a gente imagina, que a gente nem sabe. É verdade. É o Espírito Santo quem convence. Então, você vai falar, vai explicar de maneira mais didática que você puder, mas é o Espírito Santo quem vai convencer. A gente fala de Trindade Eu aqui, descobri esses dias, Milka. é o Espírito Santo. Pode dizer. Eu estava conversando com meus alunos esses dias e descobri que a maioria deles sabe programação. Sabe? Meu Deus do céu, eu... Linguagem R, um negócio meio C+, às vezes eu fico perdida, eles conversando. Um negócio assim, rapaz, vocês são... Sabe mais do que o professor, às vezes. Pois é, eu fico, meu Deus do céu. E a gente fica pensando, esse aluno não pode aprender teologia, esse aluno não sabe, né? Ele é muito pequeno, aí o aluno não sabe matemática lá, equação do segundo grau, Exponencial, limite, exponencial. Exatamente. Eles têm plena capacidade de entender, então não tenha medo. E assim, eles gostam, porque ninguém gosta de ser subestimado. Por mais que tenham pessoas que usem, quando alguém subestima, use isso para ir à frente, mas não gostam. Ninguém gosta de subestimar. Não trate seu aluno como criança. Por mais que a adolescência seja uma fase assim, meio termo, né? Nem criança nem adulto, mas ele realmente não é criança. Então, ele tem uma capacidade cognitiva, ele tem uma capacidade de raciocínio que pode ser explorada. Eles sabem e gostam de desafiados. Se você não sabe como trabalhar esses temas, lance desafios. Desafios que levem esse aluno a pensar, a se questionar, a estudar, a buscar. E eles vão raciocinar, eles vão pensar e eles vão tirar boas conclusões disso. Vão sim, porque eles vão buscar na palavra de Deus. Então, não se preocupe, use isso a seu favor. É uma idade que eles questionam bastante. Lembra de você, quando tem essa idade? Você não questionava, não perguntava? Eles também questionam, perguntam. Use isso para que eles encontrem as respostas na palavra de Deus. E eles vão avançar bastante. E é interessante que o próprio João vai dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em outro texto diz que ele fará lembrar, né, todas as palavras que Jesus tinha falado para eles. E assim, o versículo 26 do capítulo 14. Então, assim, o aluno, além dessa capacidade que ele tem e que nós temos, seres humanos, de aprender, nós temos um professor, que é o Espírito Santo, para nos ensinar. Nós temos alguém que está conosco, que habita em nós, para nos fazer lembrar, para nos ensinar aquilo que, às vezes, a nossa mente, por si só, não consegue compreender. Então, se o aluno ele aprende na universidade, ele vai aprender lá, Reinaldinho, direito penal, constitucional, as leis, saber toda a Constituição. Se nós temos essa capacidade de aprender a anatomia do corpo humano, tudo, né, Milka? A gente também, imagina aí, com o Espírito Santo em nós, aprender aquilo que Jesus ensinou, né? E ele é Deus, então está em casa, né? As palavras de Deus estarão em nós, porque o Espírito dele está em nós. Então, é importante que nós tenhamos essa mentalidade de entender que nós precisamos explicar, ensinar aos nossos alunos, e eles vão compreender essa mensagem, porque é a mensagem da palavra de Deus, desse Jesus que é o eu sou. Eu acho interessante quando no capítulo 8, ele diz assim, Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Aí os líderes religiosos disseram assim, ainda não tem nem 50 anos, e disse Abraão. Aí Jesus dá a declaração dizendo, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pronto, aí pegaram pedra para jogar em Jesus, esse homem está falando blasfêmia, está falando besteira. É o eu sou, ele é. Antes de todas as coisas, ele já existia. Ele tem todo o poder.
Reinaldinho. E aí a gente tem essa declaração do eu sou várias vezes no evangelho que João escreveu, né? Tem algumas declarações, se eu não me engano, são 7, né? 7 Então, declarações. ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Isso é muito lindo, né? E 7 vezes sempre lembrando aquela ideia do eu sou do Antigo Testamento, né? Do hebraico Elohim, né? E Deus, né? Quando ele fala a Moisés, ele fala eu sou, né? E também a ideia do Elohim, que eu sou, que são sinônimos, são palavras diferentes, mas são sinônimos para Deus, né? Por isso que eles pegam pedras, né? Para jogar em Jesus. Porque Jesus estava dizendo assim, eu sou Deus. Aí eles vão, ei, rapaz, que negócio é esse? Você está dizendo que é Deus? Eu acho que aquilo que você falou, José, sobre o Espírito Santo nos guiar, né? Na hora de falar. Eu lembro de uma história do Peregrino, daquele livro do John Bunyan, que ele vai contar, estava fiel e cristão, estavam andando, e eles conheceram um rapaz chamado Eloquaz. E esse rapaz, ele tinha um conhecimento bíblico sobre a graça de Deus, sobre tudo, e era uma pessoa que sabia falar muito bem, né? Mas fiel começa a perguntar-lhe algumas coisas, né? Tá, eu sei, você sabe muito bem sobre como foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, os elementos da graça, tudo bem, mas como é que você se sente sendo salvo, sendo, né? Então eu concordo com o que João, com que José falou. Eu estou confundindo João, o nome do autor, com o José, mas eu concordo bastante, porque não adianta só você ter o conhecimento bíblico, né? Você vai ser como um sino, né? Como um quarto bem arrumado, mas vazio. Mas quando o Espírito Santo fala com a gente, aí muda toda a história. E eu vejo na vida de João isso. João era uma pessoa que só sabia que seu pai provavelmente era pescador, seu avô provavelmente também era pescador. E ele era um pescador. Tudo que ele tinha, provavelmente ele era um empresário, né, do ramo de pesca, né? Provavelmente isso. Mas ele era um cara que só sabia a realidade, a coisa factual, a coisa material, sabe? Pescar, vender, investir, gastar. Então, talvez fosse um homem que soubesse empreender, fosse um homem que tinha algum certo grau de instrução, mas era um pescador. Mas Jesus o chama para ser ensinado pelo Espírito Santo, né? Jesus vai, mas fala, não vos deixarei órfãos. E aí você vê um grande homem de Deus, um vulto na história do cristianismo. E ele e eu vejo assim, olha, só esse primeiro capítulo, você fica, rapaz, isso aqui não foi escrito por um pescador, não. Isso aqui foi uma pessoa que tinha um conhecimento vasto acerca da divindade, acerca de Deus, né? Então, assim, eu compreendo porque que a irmã Milka gosta tanto do Evangelho de João. E olha que, assim, João não tinha... algumas pessoas confundem, né? Acho que João era analfabeto. Mas João não tinha instrução rabínica, né? Formal. Exatamente. Não era o Paulo da vida, né? Não era um Paulo. Mas ele era alguém alfabetizado, tanto que ele escreve um livro em grego, né? Então, e tinha conhecimento. Ele não tinha uma instrução, ele não tinha um curso teológico da época, a instrução rabínica ali, mas ele tinha uma instrução na sua vida. E ele vai falar nesse livro também um aspecto muito interessante sobre a verdade. A verdade. A gente conhece muito bem Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou quando Jesus diz assim, em verdade vos digo.
Ele é a própria verdade. E ele vai se referir muito isso no seu evangelho, ou mesmo me conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar. Então, é um tema também bem recorrente, Milka, no evangelho de João, essa ênfase da verdade, para que as pessoas conheçam a verdade. E ele traz essa verdade apontando para ele mesmo. Não é como ele está dizendo, essa situação é verdadeira, mas eu sou a verdade. A verdade está em mim. Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecereis o Filho, conhecereis a Jesus Cristo, e isto lhe trará liberdade. Nós somos livres em Jesus Cristo, porque conhecemos a verdade, que é Ele. Então, quando João apresenta a verdade, ele está apresentando o Cristo. Então, tudo que é revelado ali, ele está dizendo, Jesus está dizendo, tudo que ele diz é verdade, e ele é a própria verdade. Então, se você quer conhecer o que é verdadeiro, você tem que conhecer o que é Cristo. Se você seguir esses princípios, você estará andando em verdade. Então, é um apontamento para o próprio Cristo, para dizer que nele não há falha alguma, e que ele, e apenas nele, a gente vai encontrar aquilo que devemos fazer de forma correta, porque ele é essa verdade. Porque se andarmos segundo o nosso coração, estaremos sendo enganados. Provérbios vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então, não adianta a gente andar conforme nossos pensamentos e engano. Seremos... Ai, Jesus, enrolei aqui. Se andarmos segundo o nosso coração, nós estaremos sendo enganados por nós mesmos. Aí. Mas se andarmos com Jesus Cristo, nós estaremos andando na verdade que Ele é. E quando Jesus fala em verdade vos digo, Ele está repetindo 2 vezes a palavra verdade, para afirmar, dar certeza, para que não haja dúvida de que aquilo é verdade. E vejam assim, a que ponto vai ter que afirmar e reafirmar que aquilo é verdade, para que aquele povo entendesse que era verdade. Gente, a gente vê assim, como era incrédulo aquele público a quem Jesus falava, né? Eles esperavam o Messias, esse Messias chega e duvidam tanto. E aí a gente vê também a questão de problemas culturais, quando a gente vê a mensagem original, ela é distorcida e vai passando de geração em geração de forma distorcida. Eles esperavam um líder político, né? A gente sabe, e Jesus ele vem totalmente diferente. Ele vem como filho de Deus, aquele que perdoa os nossos pecados. E eu vou aproveitar aqui o gancho. João, ele é um dos evangelhos, ou então o mais, que mais fala sobre o Espírito Santo. Então ele traz também uma outra verdade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vê o final do Evangelho relatando muito sobre o Espírito Santo, sobre esse Consolador que iria ficar conosco, que não nos deixaria, que não estaríamos órfãos porque Ele estaria. Então, é a terceira pessoa da Trindade. Então, João também traz algumas verdades sobre Deus, apontando a sua natureza e as pessoas dessa Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele traz, inclusive, um manual sobre quem é Jesus Cristo, sobre as verdades de Jesus, sobre quem ele é e sobre Deus, nas suas 3 pessoas. Então, isso é muito, muito, muito importante. Se quisermos saber qual é a base da nossa fé, a gente tem que ler a Bíblia, isso é fato. Mas eu quero entender a base da fé cristã de uma forma mais rápida, uma primeira vez, assim, ter um contato primeira vez, é o livro de João. Porque você vai ter tudo sobre o Evangelho, sobre quem é Cristo, sobre as boas novas, sobre quem é Deus. Talvez vá precisar de alguém lhe explicando alguns pontos, se você nunca teve contato com o cristianismo, com a palavra de Deus. Mas se quer um resumo, está aqui. Não tem como. É o básico. Por isso que a gente recomenda tanto. A primeira vez que você vai ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, porque traz tudo o que a gente precisa saber, pelo menos o básico. E aí, professor, lança o desafio para o seu aluno. Vamos ler o livro de João. Quem sabe? Vamos fazer um resumo do livro de João. Vamos aplicar. Vamos tentar ter uma experiência com Deus. Vamos usar o Espírito Santo. Eu lembro quando mais nova, era muito comum escutar nos cultos, nas EBDs, a seguinte frase: vai ler a Bíblia, ore para que o Espírito Santo lhe dê a interpretação, porque ele é o autor. Então, ele dá a interpretação correta. Então, vamos usar isso a nosso favor, vamos incentivar os nossos alunos a ler com o Espírito Santo. E aproveitar que João fala desse Espírito Santo para eles conhecerem quem é.
às vezes falta um pouco desse conhecimento, e lendo o livro a gente entende bem quem é Cristo, quem é Deus e quem é o Espírito Santo. Muito bem. Reinaldinho, você ajude o professor, por favor, nesse momento, uma dica pedagógica para essa lição de número 9 sobre o Evangelho que João escreve. Opa, correu um erro técnico aqui, vai ser cortado na gravação. Mas eu vou aproveitar o gancho, José, posso? Pode sim. Vamos retomar aqui. Pegando aqui o gancho de dica pedagógica, a gente sempre traz, né, dicas além da que está na lição. A lição traz um box chamado box interação, né, que é uma dica pedagógica ali também. E a gente tenta trazer outras para que aumente o repertório de você, professor, né, você tanto usa na sua aula, como posso usar em outras aulas, mas você fica à vontade. Mas dessa vez eu achei muito, muito interessante o box interação da lição. Não que as outras não sejam, tá? Eu gosto bastante, até outras minhas aulas também. Mas a de hoje achei muito legal, porque ele pede para fazer o seguinte com os alunos. Pede para cada aluno escrever uma experiência que teve com Deus, uma frase, uma oração, na verdade, né? Uma oração em português, um verbo. E escreve. Eu tive a seguinte experiência com Deus e relato. E depois todo mundo escrever, todo mundo lê a experiência que teve. E deixa guardado, deixando embaixo. E você, professor, vai dando sua aula. Quando chegar no tópico 2, que é o tópico da lição 2, que fala sobre verbo, vai falar que João apresenta o verbo logo no início, você pede, pronto, vamos fazer o seguinte, agora refaçam a frase sem o verbo. Conte a experiência que você teve sem usar verbo nenhum. E eles vão tentar. Não vai fazer muito sentido, porque aí, o verbo é da unidade de ação, de quantidade, é o que faz. Você está contando experiências, não tem como contar uma experiência sem um verbo. Então, pelo menos fica muito difícil. Eles vão quebrar a cabeça. E aí, a lição ele pede para fazer o gancho com o livro. O verbo é essencial. O nosso Deus é essencial. E ele é o verbo que fez todas as coisas, e ele mesmo habitou entre nós, e aí entra essa temática. E achei muito legal a experiência, porque é um tipo de atividade que eu nunca tinha feito com os alunos. Achei muito maravilhoso como eles trouxeram, e por ser tanto no início quanto no meio da aula. Então, deixa a aula bem mais dinâmica. Então, isso é bem legal. Por mais que a gente sempre tente trazer algumas dicas extra lição, mas a nossa lição, ela também traz dicas bem interessantes e muito boas para a gente fazer. Essa é uma delas. Perfeito. Reinaldinho, suas considerações finais acerca dessa lição. Amém. Eu acho que o último ponto que podia tratar é acerca da verdade, né? Como você já tinha mencionado. E aí eu vejo, eu não concordo, mas entendo por que esses filósofos de hoje, esses ditos filósofos, né? Esses ateus de internet que ficam aí falando, né? Eles não gostam muito de Jesus, né? Porque justamente não leram o Evangelho de João. Porque, veja só, Jesus, ele quase anula a discussão acerca dessas perguntas difíceis da filosofia. O que é a verdade, o que é o belo, o que é o bom, né? Porque Jesus, o nosso Deus, ele é o Deus filosófico. É o Deus que responde essas perguntas. Não há trabalho intelectual diante de Deus, né? Eu gosto muito do C.S. Lewis quando ele fala, quando ele vai escrever o livro dele, O Grande Abismo, ele vai dizer, olha, no céu não vai ter para que ter aula de teologia, porque no céu não há perguntas. Com Jesus não há perguntas. Ele é a revelação do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando você vai falar sobre Jesus, vai perguntar, mas meu pai, qual é a verdade? Meu filho, é Jesus. Como é que eu vou ter uma vida... O que é a felicidade? Está em Jesus. Jesus é melhor do que a felicidade. As pessoas, elas superestimam a felicidade. Muito melhor é viver com Cristo. Então, nós vamos para a igreja não para procurar ser felizes,
As pessoas buscam na filosofia, principalmente, ser feliz, estar certas. Nós buscamos a Jesus porque precisamos dele, né? Porque precisamos da salvação, e aí é aquele propósito segundo, evangelístico. Nós precisamos crer em Jesus, crer no evangelho de Jesus, porque precisamos de vida. E vida eterna não é uma vida muito longa, não é isso. É uma qualidade de vida nova. E ela começa aqui. A vida eterna começa quando você aceita Jesus como Salvador. Então, eu entendo porque que eles não gostam muito de Jesus, não gostam muito de Bíblia, porque a Bíblia dá a resposta. Eles ficam, não, porque, veja, o começo do universo foi com água, foi com fogo, aquele pré-socrático, né? Aquela coisa toda. A verdade é relativa. Não, ele só olha mais ou menos assim, não. A verdade é Cristo. Cristo é a peça principal da humanidade, da história da humanidade, e os evangelhos são o texto máximo, a carta máxima, a carta magna da história da humanidade. Então, eu vejo que essa aula é de suma importância, que você tem que mostrar para o seu aluno que isso aqui, meu amigo, se você quisesse, meu Deus, eu só posso levar uma coisa para uma ilha deserta, aquela brincadeira, ou me leva a Bíblia, mas não, tem um manual aqui de como fazer uma fogueira, leva a Bíblia. Vou botar um foguete espacial para colonizar Marte, homem, leva a Bíblia. O Elon Musk, né? Leve a Bíblia. Porque é o texto que vai lhe mostrar, talvez como ser feliz, não sei, mas vai lhe mostrar o caminho para o Pai. Muito bem, graças a Deus. Olha aí, professor, você mesmo, aluno, que está acompanhando esta aula. Esta foi a lição de número 9 da classe de juvenis, o Evangelho de João. Espero que você tenha aproveitado bastante este conteúdo e que a sua aula seja bastante rica e abençoadora, tanto para você como para os seus alunos, que a sua manhã de escola dominical seja uma bênção e que o seu aluno seja transformado por esta verdade, por este Cristo, por este eu sou que veio para nos salvar. E a gente vai agradecer a Deus com oração, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, por essas aulas que Ele nos permitiu estar com vocês, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Hoje eu vou fazer a oração, agradecendo ao Senhor por que o Senhor continue abençoando a todos. Ora, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos em tua presença e de estarmos aprendendo a tua palavra, aprendendo sobre o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que veio para salvar a humanidade, para salvar os pecadores, da qual nós estamos incluídos. Senhor, muito obrigado por tudo. Que a tua palavra venha iluminar os corações, venha transformar vidas através de ensinamento, Senhor, na escola dominical, que o Senhor venha abençoar os professores, os alunos, todos aqueles que nos acompanham através desse podcast. Abençoa a todos, Senhor, no nome de Jesus. Nós te pedimos estas coisas e já te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você, professor, aluno, você que acompanha o nosso podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.